E aí galerinha do YouTube, bora reagir ao vídeo Infinity Train, o desenho que foi banido da Cartoon. Eu não conheço esse desenho, nunca ouvi falar, eu espero que você também não, pra gente descobrir juntos o que aconteceu. Sempre que a gente fala sobre algum desenho aqui no canal, a gente acaba falando de assuntos mais profundos com maior significado que conseguimos tirar até de desenhos que não eram pra ser tão profundos assim. Porque com um olhar adulto, a gente consegue enxergar coisas que a gente nem pensava que estava sendo abordada quando a gente era pequeno. E esse não é o caso da série que a gente vai falar hoje, o Infinity Train, ou Trem Infinito, que é uma série que basicamente já tem assuntos mais pesados como tema principal. Infinity Train é uma série que gira em torno de um trem gigante e infinito que aparece para as pessoas que estão passando por problemas emocionais, sociais ou traumas não resolvidos. Esse trem não tem fim e viaja ao longo de um deserto vermelho e infinito, e cada pessoa que entra nele recebe um número brilhante na mão direita, que varia de pessoa para pessoa. Quem teve as ações mais problemáticas A marca da besta. durante sua vida recebe um número maior, e esses números vão diminuindo a cada vagão que a pessoa passa e aumenta se a pessoa não aprender com seus erros. Nesses vagões, a pessoa vai enfrentar criaturas e desafios que dão a oportunidade dela resolver os seus problemas, e de vagão em vagão, quando conseguem superar os traumas, elas podem voltar para casa. O condutor do trem é um robô chamado One-One, que além de conduzir, ele é responsável pela construção de novos vagões e da manutenção dos que já existem. Essa série é separada em 4 temporadas, que são referidas como livros, e cada uma delas acaba focando mais em um personagem específico. Essas temporadas têm a narrativa semelhante com alguma obra de literatura clássica, falando sobre um tema ou gênero diferente. O livro 1 é inspirado em Alice no País das Maravilhas e fala sobre a realidade. O livro 2 é inspirado em As Aventuras de Pinóquio e fala sobre identidade. O livro 3 é inspirado em Peter Pan e fala sobre empatia. E o livro 4 é inspirado em Cara, falou de Peter Pan, existem umas teorias bem sobre de Peter Pan. Vocês já ouviram falar? Mas seria uma boa a gente reagir depois também. temas do conto de Nikolai Gogol, que se chama Nevsky Propetki, e fala sobre comunicação. Originalmente, essa série era um filme, mas a Cartoon Network transformou em uma série lá para 2016, e teve um retorno excelente e uma recepção muito boa da crítica. Mas em 17 de agosto de 2022, acabou sendo removida do HBO Max, e todas as referências dela acabaram sendo removidas dos perfis da Cartoon Network nas redes sociais, além da trilha sonora que também foi removida das plataformas online, o que fez com que o próprio criador, Owen Donis, colocasse na sua biografia do Twitter para que os fãs reconhecessem a pirataria para continuar olhando a série. A primeira temporada fala sobre Tulip, uma garota de 12 anos que é programadora amadora de jogos e não consegue aceitar o fato de que seus pais se divorciaram. Além do divórcio, os seus pais não davam atenção suficiente para ela desde quando ela era menor, e isso piorou com o divórcio. Ela passava a maior parte do tempo sozinha, usando o computador, que era sua única companhia. Um dia, ela quis muito ir para um acampamento. Cara, isso é a realidade de muitos brasileiros, viu? Infelizmente, boa parte das famílias brasileiras, velho, infelizmente estão destruídas, né? Então, assim, às vezes você vai pro computador, né? Acaba fazendo uma amizade boa também. Então, assim, uma das coisas que eu quero construir aqui no canal é uma comunidade bem interessante, onde a gente possa também trocar ideias sobre coisas importantes também, principalmente sobre família, né? Então, pô, sinta-se à vontade de acompanhar nossas lives aqui. De design de jogos, mas nenhum dos seus pais conseguiu levar ela, o que fez com que ela ficasse extremamente irritada e brigasse com a sua mãe. A Tulip decide ir a pé sozinha até o acampamento, e quando ela estava no meio da floresta, acabou se deparando com o trem. Um portal aparece e acaba levando ela para um vagão de neve, onde ela encontra o One-One, que estava com amnésia, ou seja, ele não era mais o condutor daquele trem, ou pelo menos era o que ele achava, já que ele não se lembrava de nada. Andando um pouco por aquele lugar de neve, ela chega até uma porta que ela abre, e assim ela descobre que na verdade ela tá em um trem. E quando ela passa pro outro vagão, ela descobre um número verde brilhante na sua mão. Ela fica desesperada e tenta sair do trem, mas se depara com o deserto, que é literalmente infinito. Não dá pra ver de onde o trem saiu e nem pra onde ele vai. A Tulip vê um homem sendo incinerado por uma luz que vinha do céu, o que faz com que ela se desespere ainda mais. E quando ela sai do trem e tenta fugir, algumas baratas que sugam alma tentam atacar ela. Não são só baratas que dão medo, mas é extremamente bizarro pensar que você tá totalmente preso em um trem sem fim, sem nem poder voltar pra casa, sem saber o que pode acontecer. Você é louco, mano. Imagina. Se você fica em cima do trem, você pode ser incinerado. Embaixo as baratas podem sugar sua alma. Que doideira. E sem ter como pedir ajuda, e nem mesmo podendo sair de dentro dele. Não tem nenhum rumo que possa ser tomado. Muito pelo contrário, a sua vida tá em perigo. Ela decide ir até o primeiro vagão, e o primeiro lugar que ela passa é cheio de cachorros da raça Corgi, que é dominada por um doguinho chamado Atticus. E nesse mesmo vagão, ela acaba encontrando o comissário. Pra gente entender quem é o comissário, a gente precisa falar sobre uma personagem específico
chamada Amélia Ugis. Amélia era noiva de um cara chamado Ulrich Timmins, que acabou morrendo em um acidente, o que deixou a Amélia completamente arrasada. E um dia o trem apareceu pra ela. A Amélia passou anos e anos no trem e de alguma forma ela conseguiu chegar no motor e conheceu o One One, e acabou descobrindo que ele era o responsável pela construção dos vagões. Ela pede pra ele construir um vagão que imitasse a realidade que o ex-noivo dela ainda era vivo, só que o One One não podia fazer isso, o que revoltou ela e fez ela hackear o sistema do trem, e tomou o lugar do maquinista. Trancou o One One no vagão de neve e tomou o controle do trem, o que fez com que o número da Amélia crescesse de uma forma absurda. O corpo dela é inteiro tomado por números. O comissário acabou se tornando essa criatura aqui, com um rosto humanoide, controlado por Amélia, que vai de vagão em vagão para coletar orbes, que seriam usados para criar aquele vagão que ela pediu pro One One. Agora que a gente tem um contexto maior, voltando pra Tulip, ela encontra o comissário e batalha contra ele. Mas quando ela entra em contato com o One One, ele acaba fugindo, e é nesse momento que a Amélia ficou em alerta e começou a ir atrás da Tulip, porque ela descobriu que o One One finalmente tinha conseguido sair da prisão dele. O cachorrinho Atticus se junta com a Tulip para ir atrás do comissário, porque ele tinha causado muitos danos no vagão dele. No próximo vagão, a Tulip e os seus amigos acabam se deparando com uma gata chamada Samantha, que já estava naquele trem há mais de 100 anos e estava trabalhando para Amélia, porque ela estava sendo ameaçada por ela. Ela finge que não sabe o que rola no trem, mas na verdade, ela sabe sim que tinha o plano de prender a Tulip nas memórias dela. Mas isso não deu certo e a Tulip conseguiu escapar. Chegando no próximo vagão, era um vagão cheio de espelhos, onde ela encontra uma outra versão dela. Essa outra versão da Tulip tentou enganar a original, só que ao longo do tempo, elas perceberam que tinham que se unir para sair de lá. A Tulip ajuda a Tulip do espelho, que acaba saindo do mundo dela e foi parar no mesmo lugar que a Tulip original, vivendo seu caminho sozinha. A Tulip continua sua jornada até acabar encontrando o comissário. Pô, até aqui, velho, não tem nada de mais sombrio, não. Até, pô, tranquilo. Tipo assim, são temas bem complexos, né? Fala sobre questão de traumas e tudo mais, que geralmente, por exemplo, uma das mulheres perdeu o marido, né? Aí quer criar uma realidade paralela pra viver com a pessoa, enfim. Parece que ela não tá querendo lidar com o trauma, né? Porque, pô, mas é foda, né, velho? Só quem já perdeu alguém próximo sabe tanto que é foda. Mas enfim. Que ataca ela no vagão de piscina de bolinhas, e ela começa uma batalha com a Amélia, que transforma o doguinho em uma daquelas baratas que sugam alma. E ele quase conseguiu sugar a alma da Tulip, mas ele ainda tinha um pouco das suas memórias de quando ele ainda era o Atticus, o que fez com que a Tulip se salvasse. A gatinha Samantha decide ajudar a Tulip, mostrando ela quem era a Amélia de verdade e o porquê ela estava fazendo tudo aquilo, além de levar a Tulip até o motor do trem, onde o One One finalmente consegue tomar o controle do trem de novo. O Atticus volta para sua forma original, e a Tulip ficou cara a cara com a Amélia. Teve uma conversa com ela e nisso ela conseguiu superar os seus próprios problemas, e o número dela zerou. Ela volta para casa e finalmente consegue ter uma relação melhor com seus pais. A Tulip é uma representação perfeita do que se passa na cabeça de uma criança pré-adolescente quando seus pais se separam. Ela fica com o pensamento de que tudo seria diferente se o divórcio não tivesse acontecido, de que se amassem ela o suficiente não teriam feito aquilo com ela. Na segunda temporada, o que entra mais em foco é a Tulip do espelho. A Tulip do espelho muda totalmente de aparência. Isso aí é real, velho. Você cria alguns pensamentos, você fica criando teorias na sua mente. E se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo? Que não é muito saudável a gente pensar assim, né? A gente tem que pensar na vida da gente o que a gente pode fazer daqui pra frente, porque a gente não consegue controlar as ações de outra pessoa. Por exemplo, 2 anos e meio atrás eu terminei um relacionamento de 7 anos. Pra mim tava tudo ok, do nada acabou e você sofre pra caramba. Só que depois de um tempo você começa a entender que você não consegue controlar as ações de outra pessoa. Então você pode controlar o que você faz a partir do que você tem na sua vida. E é o que importa, cara. É você tentar fazer sempre melhorar, né? Somos seres humanos, cheio de defeitos, cheio de erros. Ninguém é melhor que ninguém. Então você tem que sempre evoluir como pessoa. Absorve o que foi bom, o que foi ruim, você esquece e tenta ser melhor nas próximas relações que você for ter. E quando se trata de pai e mãe é um pouco mais complexo, mas a gente tem que tentar passar por cima dos problemas e tentar ter uma convivência boa e saudável, né? Ela vira o total oposto da Tulip normal e sai uma jornada em busca de descobrir a sua verdadeira identidade e de encontrar um número para si mesma, porque por ser considerada uma habitante do trem, ela não tem um número. Na sua jornada, ela encontra um passageiro chamado Jesse e Alan, um acervo que consegue fazer vários tipos de mutações. A Tulip do espelho e o Jesse não se dão bem no começo, mas começam a se dar bem, e ela ajuda ele a chegar no número 0. Só que ambos não sabem dos dilemas um do outro, e quando Jesse descobre que a Tulip do espelho é na verdade uma fugitiva e também uma habitante do trem,
trem, ele fica bem chateado. Em contrapartida, ela também descobre por que ele tá ali. Jesse é uma pessoa que não tem voz ativa. É uma pessoa que não consegue se defender de nada. Essa troca de informações meio que faz eles finalmente se entenderem muito bem. E eles continuam a jornada deles, chegando no próximo vagão, que é uma espécie de feira ou festival cheio de jogos. Para passar desse vagão, eles tinham que ganhar os jogos para abrir a porta e sair dali, mas acabam tendo que competir com uma pessoa usando uma túnica e uma máscara, que também precisava ganhar os jogos. Conforme foram jogando, a Tulipe do Espelho percebe que, como ela é uma habitante do trem, ela ganha menos pontos do que as pessoas que estão viajando nele, e isso deixa ela muito triste, porque ela claramente não quer ser apenas uma habitante. Ela sai correndo e o Jesse sai correndo atrás dela, e isso faz com que o número dela diminua e a amizade deles cresça, mesmo que assim a pessoa marcada ganhe os jogos e abra a porta. Só que o objetivo dela era, na verdade, invadir aquele vagão, e é revelado que a pessoa mascarada é Gracie. Mas quem que é Gracie? Gracie era a típica criança rica que não recebia atenção dos pais. Era criada por babás, recebia educação em casa e era muito sozinha. Tudo isso fez com que ela crescesse com sentimentos muito ruins. E chegou a um ponto de roubar coisas só para chamar a atenção dos pais. O trem aparece para ela e ela conhece um cara chamado Simon Laurent. Eles basicamente fundaram um grupo chamado Apex, que era cheio de pessoas que têm uma linha vermelha desenhada no rosto e acreditam que a maquinista real era a Amélia, e que na verdade o One tomou o lugar dela, e fez uma lavagem cerebral nas pessoas, dizendo que o objetivo é que as pessoas cheguem no número 0, sendo que na verdade, para as pessoas do Apex, eles acham que quanto maior o número, melhor. Para eles, aquele lugar é uma forma de fugir da realidade, e que tudo que existe lá foi feito para os passageiros. As pessoas com números menores são consideradas pessoas fracas. O Jesse e a Tulip descobrem o lugar do Apex. Isso é muito na vida real, galera, que começa a criar milhões de teorias. Você vai olhar, vamos pegar um caso que tá complicado aí, que é o do Flow, né? Eles brigaram entre si. Pô, depois de um monte de coisa que aconteceu com o Monark, eu acho que ele deveria ter sido um pouco diferente as ações dele. Mas isso é, cada pessoa tem suas escolhas, né? Então, quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas na minha opinião, ele não deveria ter escalado tanto. Ele foi dobrando a aposta até virar merda, né? Pô, você não vai salvar o mundo, você não vai salvar o Brasil, pô. Olha o Brasil como é que tá. Vai passando os políticos, vai rotacionando os políticos e continua a mesma merda. Você tem que procurar construir alguma coisa pra você e pra sua família, é o que importa. E Jesse finalmente supera esses problemas indo contra o grupo. Ele finalmente teve voz ativa, soube dizer não e pisar com os próprios pés. E isso fez com que o número dele finalmente chegasse a 0. O portal se abriu e ele conseguiu ir pra casa. Ele até tentou levar a Tulip. É que eu ia falar e comentar sobre a questão do Monark, é que ele criou várias teorias, mano, que, pô, ele sugeriu que o próprio FBI tava investigando ele, tava indo atrás dele, cara. A CIA tava atrás do cara. O cara acha que tá todo mundo atrás dele. Loucura isso aí, né? Complexo. Do espelho junto, mas ela não conseguia atravessar e acabou ficando pra trás. A Gracie acaba fazendo uma emboscada contra a Tulip do espelho. Lembra que a gente disse que ela era uma fugitiva? No mundo dos espelhos, ela era procurada pela polícia. E agora que estava no mundo normal, ela não podia refletir em nenhum espelho, porque isso faria a polícia achar onde ela está e iriam atrás dela. E foi o que aconteceu. Um dos policiais se algemou nela e quando estavam fora do trem, o trem acabou passando por cima do policial, deixando só metade do seu corpo para contar a história. A Tulip do espelho acaba conseguindo derrotar o policial colocando ele na roda do trem, e isso acaba obviamente matando ele. E essa cena é bem bizarra. É bem perturbador ver ele sangrando pela boca, nariz e olhos. Ela acabou ficando muito mal por ter feito isso. Ela não é uma pessoa ruim, e ter matado um homem não deixou ela bem. Até que ela vê uma cápsula chegando. Essa cápsula carrega uma pessoa que acabou de chegar no trem. E ela Síndrome de perseguição, exatamente, mano, exatamente. Uma posse dessa cápsula e consegue chegar até o lugar onde as pessoas que chegam lá são preparadas. Basicamente, quando uma pessoa chega no trem, ela é preparada antes. O número é colocado na mão delas antes delas irem até o vagão. A Tulip do espelho tenta ter o número gravado na mão dela, mas não dá certo, o que deixa ela extremamente brava e sai destruindo tudo ao seu redor. E só é parada pelo comissário, que dessa vez estava sendo controlado pelo One, que disse pra ela que ela não ia poder ter um número. Nisso, ao acessar o sistema, o One descobre que Jesse estava voltando pro trem. E o motivo que fez ele voltar pra lá foi a própria Tulip do espelho. O Jesse se arrependeu demais de ter deixado a amiga dele pra trás e não conseguia parar de pensar nisso. Só que isso faz com que o One fique maluco, porque o que faria o Jesse diminuir o seu número e sair do trem seria permitir a saída da Tulip do espelho. O problema é que ela é uma habitante do trem, e ela sair de lá significaria quebrar uma regra. Isso faz com que tudo comece a entrar em colapso. Inclusive, o número que tá na mão do Jesse fica mudando toda hora com símbolos diferentes. A Tulip do espelho decide fazer com que o número na
mão de Jesse reflita no dela. Isso faz com que o One-One de alguma forma aceite a condição deles, e o portal se abre. Nesse portal, os dois conseguem atravessar juntos e vão pro mundo real. Nesse mundo real, os dois encontram o irmãozinho de Jesse, e ele pergunta qual o nome dela. Finalmente, ela se encontra, e fica livre de todas as suas amarras, e responde que seu nome é Lake. Essa temporada evidencia demais como estar na sombra de alguém pode afetar a pessoa, e que é extremamente necessário ter uma identidade própria. Lake era apenas um reflexo de espelho, não era alguém relevante. E ela acabou passando pelo processo do trem mesmo que fosse uma habitante. Ela resolveu seu dilema pessoal, ela se encontrou e finalmente conseguiu chegar até o mundo real, ganhando até uma identidade nova. A terceira e a quarta temporada... Pô, que viagem, esse desenho é muito viajado. Quem criou o roteiro desse desenho aí, pô... Acabou com a verdinha na cabeça. temporada focam bastante na Grace. Eles se perdem do grupo e vão numa viagem a pé tentando encontrar eles. Eles acabam indo junto com Hazel, uma criança tartaruga que a Amélia criou por acidente quando estava tentando recriar seu ex-noivo. Grace começa a reconhecer que talvez seus ideais não fossem os mais corretos conforme passava o tempo com Hazel, o que faz com que o número dela diminua, enquanto o colega dela ainda continua com aquele pensamento torto. A jornada deles continua, e Simon usa um aparelho que identifica os passageiros no trem para achar o Apex. E esse aparelho mostrou que tinha um grupo enorme de pessoas em um lugar específico. Eles vão... Você parece aquela parada pra procurar do Dragon Ball Z, procurar as esferas do dragão, não parece? Até lá e descobrem que não era um grupo de pessoas, e sim a própria Amélia, que estava com um número tão grande pelo corpo que o sensor mostrava como se fossem muitas pessoas num lugar só. A Amélia então diz para eles que ela não mantém o número grande por rebeldia, ou para mostrar força como o Apex fazia, e sim porque ela só fazia más escolhas. Então ela parte numa jornada junto com Hazel, e Grace fica junto com Simon, mesmo tendo mudado um pouco sua mentalidade. A partida de Amélia e Hazel deixa Grace muito triste, e ela desconta sua frustração no Simon, que acaba prendendo ela nas suas próprias memórias. E é ali que ela percebe qual era o seu problema. Ela tinha medo de ficar sozinha e decepcionar as pessoas ao redor dela. Mas durante sua jornada, acabou fazendo justamente isso. Ela consegue sair da sua memória e decide que agora vai mudar e vai fazer as coisas de uma forma diferente. Quando ela encontra o Apex, descobre que Simon virou um líder lunático. O número dele cresceu muito e ele declarou Grace como uma traidora. Os dois batalham e o Simon acaba falecendo, porque uma barata que suga almas acabou sugando a alma dele até a morte. O que é outra cena meio perturbadora. Com a morte dele, Grace diz para o Apex que não acreditava mais naqueles ideais, o que faz com que o número dela... Definitivamente esse não é um desenho para crianças, né? Tem que olhar qual que é a faixa etária desse desenho aí, mas não é para criança não. Ela diminua e ela vai em busca de chegar até o número 0. Esse desenho é profundo e trata de questões pessoais até que pesadas, e o que mais cativa nele é a forma como ele mostra a redenção dos personagens ao longo da trama, o que faz a gente pensar muito sobre o conceito de vida após a morte e reencarnação, que estão presentes em várias religiões conhecidas. No budismo, reencarnar é considerado uma coisa positiva, é como se fosse uma nova chance de evoluir espiritualmente. Já no hinduísmo, reencarnar é como se fosse um fardo, como se fosse uma dívida a ser quitada por conta dos erros cometidos nas vidas passadas. É uma visão de como se fosse preferível não reencarnar mais. Ambas as visões refletem muito bem o que rola no Infinite Train, com a contagem regressiva para medir o quanto falta para uma pessoa evoluir consigo mesma. E a gente consegue ter duas perspectivas. A pessoa quer se livrar daquele ciclo infinito de vagões porque aquilo está sendo um fardo para ela, ou quer evoluir como uma pessoa para assim seguir a vida de forma feliz e plena. Outra coisa que a gente consegue botar em perspectiva é que cada vagão tem uma temática diferente, como se fossem vidas com cenários e experiências diferentes. Não existe um vagão final. Doideira, a saída depende da própria pessoa e como ela vai lidar com o cenário em que ela está. Da mesma forma que, nas visões religiosas, passar por cada vida é uma etapa necessária para sair desse ciclo infinito. Talvez tenhamos viajado um pouco? Talvez. Sei que mais uma vez estamos nessa de tirar muito mais profundidade de um desenho do que ele realmente oferece, mas achamos divertido e parece que vocês também gostam. Não querendo focar muito sobre crenças e essas coisas, mas acho que o conceito de trem infinito, de tu ter que te conhecer melhor e resolver tuas questões a partir do ambiente ao teu redor, é muito real. Não no sentido de reencarnação como citamos aqui, mas mais uma questão de evolução pessoal, de uma forma de viver melhor conhecendo a tua maior companhia, que é tu mesmo. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo mais conceitual. O meu nome é Estelmi e tchau! Doideira, por que eles baniram da Cartoon, hein? Doideira, cara. Tipo assim, o desenho ele é mais pra gente adulto, né? Vamos lá. Não é pra criança, mas ele tem uma premissa até interessante. Basicamente é você conseguir entender os seus problemas, sua vida, enfim. É meio louco a forma que eles colocam isso aí, mas faz um certo sentido, né? Assim, eu não acredito em vida após a morte, mas esse aí é cada pessoa tem uma religião, enfim, e pensa do jeito que achar. Depois vocês comentem o que vocês acreditam. Mas pra quem chegou até aqui do YouTube, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.